Bom dia, amigos da Rede Família. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Panorama de Negócios. E hoje nós vamos conversar com o presidente da Abicamp. A Abicamp é a Associação das Empresas do Setor Imobiliário e da Habitação de Campinas e região. Entidade que vai completar, em 2016, 30 anos de existência, gente. E está com um novo presidente. O Elton Narrascuri, assumiu para o biênio 2015 e 2016. E é com ele que a gente vai conversar hoje. Elton, muito obrigado aí pela sua participação no programa Panorama de Negócios. Uma alegria muito grande, recebê-lo no programa. E eu começaria perguntando para você, porque o nosso telespectador, ele quer entender como é que funciona a Abicamp. A Abicamp é uma marca conhecida, mas muita gente fica na dúvida, O que é a Abicamp? A Abicamp é o quê? É um sindicato? É uma associação? Como é que ela atua? E quem vai contar isso para a gente é você, Elton. Obrigado, Milton. A Abicamp está no setor desde 86 e ela tem atuado para o segmento da construção civil como um todo. O mercado da construção civil, o mercado imobiliário, o mercado dos engenheiros e arquitetos, o mercado de insumos, que são os fornecedores dos materiais. Então ela abrange incorporações, ela abrange todo o leque que envolve a construção civil, desde a sua concepção de um simples lote, de um loteamento, até o final, a decoração e o acabamento de uma unidade habitacional. Então todo esse segmento ele tem um peso muito forte no mercado geral, porque se você envolver todos os demais setores de insumos, de fornecedor de imóveis e tudo mais, você chega a quase 15% do PIB nacional que envolve esse segmento. Agora, veja bem, o Elton, há uma preocupação muito grande, diversos segmentos hoje, com a situação da política econômica brasileira. Muitos empresários veem que a questão do ajuste fiscal é necessária, é importante, mas questionam sobre o ponto de vista da condução dessa política econômica e com relação ao ajuste fiscal. E a gente sabe muito bem, que numa crise tem alguns setores que, infelizmente, são um tanto mais prejudicados. Um setor da construção civil, o setor de máquinas, ferramentas. E logicamente que quando acontece uma situação como essa, as associações, os sindicatos, todas as entidades, a presença deles é muito importante. Ajuda a impulsionar esses setores, e consequentemente de tentar minimizar da melhor forma possível os impactos. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque essa questão dessa crise está preocupando bastante vários segmentos, e o setor da construção civil principalmente. É verdade. Na verdade, em quase 30 anos, a gente já passou muitas crises, e a crise ela é sazonal. Todas elas vêm, duram um certo período, e depois o mercado ou a economia ela é retomada. Então, para nós temos sempre que olhar a crise nunca como um ponto fim, ou uma coisa que possa nos causar transtornos, porque ela é como se fosse uma entre-safra. É um período, sim, de reestruturar a empresa, de investir em projeto, de investir em imagem, de repensar o futuro, porque, como eu citei, assim, uma hora a chuva volta. Porque nas crises antigamente o pessoal passava fome por causa da seca. E se você comer a semente e não plantá-la, porque você vai se alimentar por mais 2 dias no desespero, na hora que a chuva voltar, você não tem como se retomar o processo. Então, se a gente pensar que a crise é apenas uma entre-safra e a nossa economia já nos treinou bastante para elas, então nós temos que realmente olhar ela com os olhos de futuro e nunca os olhos do momento que estamos passando. A crise que houve nos Estados Unidos da bolha imobiliária em 2012 quebrou muita gente e o mercado deu uma recessão enorme. Aqueles que investiram na crise hoje estão desfrutando de momentos maravilhosos nos próprios Estados Unidos. Então, assim, nós não podemos ficar com o foco no problema momentâneo. O nosso governo tem administrado
durante os últimos 30 anos, quase 30 anos que nós estamos, de várias formas que causaram crise. E a construção civil ela tem uma peculiaridade, como é o produto mais caro de consumo, ele é o primeiro a entrar na crise e é o último a sair. Mas nós que já passamos por várias, nós temos que olhar sempre com otimismo, porque é um período passageiro. E o mercado vai superar isso, o mercado vai ser retomado. Então é hora de investir em projeto, é hora de investir em ideias novas, é hora de investir em inovação, é hora de andar para frente e não ficar estagnado como se fosse paralisante o que está acontecendo. Welton, você sabe que você falou sobre a questão da bolha americana e bem recentemente, né, com esse boom que estava havendo de lançamento de novos imóveis, né, imóveis novos, financiamento de imóveis e tudo mais, muita gente questionava, né, e falava o seguinte: nossa, será que vai estourar uma bolha no Brasil, né, uma bolha imobiliária no Brasil? Um pouco meio folclore isso aí, né? São realidades completamente diferentes. O mercado americano e o investimento do governo americano no setor imobiliário, em percentuais, o Brasil está infinitamente distante disso. Então, quando se analisa as duas economias e o peso que o mercado imobiliário influencia na economia nacional, o Brasil ainda teria que caminhar uns 30 anos a mais para poder chegar perto do que seria uma bolha no mercado imobiliário brasileiro. Bom, nós estamos aí em rede nacional para todo o Brasil, também a região metropolitana de Campinas, mas, Welton, eu acho que existe uma questão assim que gera uma certa preocupação. Quer dizer, o governo brasileiro, pelo menos o primeiro mandato da presidente Dilma, foi calcado muito fortemente na questão da habitação, né? Da redução do déficit habitacional. E já nesse início de governo, segundo mandato, houve uma preocupação muito grande em reduzir vários investimentos, inclusive, né, a gente pôde perceber nessa área de habitação também, né? A gente viu que deu uma certa travada, um pouco meio que travou, né? O Minha Casa Minha Vida. E a Caixa Econômica Federal já, inclusive, já está, né, reduziu, no caso, a questão do financiamento imobiliário. Aí eu te pergunto, uma situação como essa, né, que a gente vivia um boom, né, crédito imobiliário para essa questão habitacional, né, muito forte, inclusive dos bancos privados, né? E agora, será que a gente vai passar por um retrocesso, quer dizer, em função dessa crise, de repente vai reduzir e as pessoas vão voltar a ter aquela dificuldade, por exemplo, para a questão do crédito? Como é que a Bicamp está vendo isso, senhor? É preocupante. Obviamente, quando você corta o segmento da construção civil, você tem consequências a curto prazo. É o emprego hoje, é o segmento hoje que consegue mais facilmente captar toda a mão de obra de nível menos desqualificado. E quando você cria uma crise na construção civil, essa mão de obra acaba indo para outros segmentos e uma boa parcela dela até para a violência, até para o mercado da droga ou da criminalidade, o que é muito preocupante nesse sentido. O que vem sendo feito em vários governos, e não é um privilégio desse governo investir na habitação, mas é um trabalho praticamente que eu conheço de uns 30 anos, de convencimento dos órgãos públicos da importância do investimento no setor da construção civil. E essas conquistas, elas vieram muito tempo trabalhando a mente e a estrutura administrativa do Brasil. O Brasil tinha, não sei se você lembra, muito tempo atrás, um certo paternalismo jurídico de proteger o mau inquilino. É verdade. E isso prejudicava terrivelmente o segmento. Protegia o mal pagador do financiamento. Isso também prejudicava o capital. Quer dizer, você não conseguia gerar capital para produzir a construção civil ou produzir imóveis locados e tudo mais. E esse processo vem trabalhando há 20 anos, 30 anos atrás, no sentido de mudar a mentalidade. Muitas conquistas foram feitas.
acabou desembocando nesse investimento de habitação popular e nos PACs todos, que geraram bastante obra, bastante fortalecimento da construção civil e que não deve recuar. Como a administração aparentemente foi mal feita e gerou um rombo financeiro, começa a se cortar de todos os lados. E o corte na construção civil é preocupante, sim, porque toda hora é perigoso, inclusive. Eu acho que o governo poderia cortar em muitas outras coisas, mas não deixar de abastecer a construção civil com financiamento e com obras novas e com empreendimentos de infraestrutura, para que esse tipo de material humano possa continuar crescendo, possa continuar a ser esse Brasil que mudou a realidade, né? Na verdade, a gente tem que destacar também um ponto que é muito importante, que é todo projeto, né, de construção, né, ele leva um tempo, por exemplo, entre a aprovação do projeto, né, e a partir da aprovação você iniciar a obra, você abrir para vendas, quer dizer, é um processo que em muitas situações leva até 2 anos, 3 anos, né? Quer dizer, então, por exemplo, aí o pessoal vai pensar assim, tá tendo a crise, então quer dizer que ninguém vai lançar nada? Não, gente. Na verdade, o que tá previsto para 2015 já estava sendo planejado em 2013, 2014. Quer dizer, esses projetos que já foram aprovados, que tiveram início a construção, isso aí não vai parar, né? E também, se você for parar para analisar também, em 2015, né, você está planejando aí, está desenvolvendo ações para 2017. Quer dizer, será que em 2017 ainda vai ter crise? Quer dizer, então, se você for reparar por aí, né, tudo bem, de repente pode diminuir o ritmo de projetos, mas paralisar não tem como, né? Porque você está fazendo uma previsão para daqui a 2 anos, quer dizer. Corretíssimo, Milton. Inclusive, essa questão da produção da construção civil realmente é um produto que não só o projeto, como tem aumentado a burocracia, acaba levando 1 ano ou mais, como também a execução de uma obra, ela leva 2 ou 3 anos. E eu vou mais fundo, quer dizer, se a gente colocar o momento, eu financio por 35 anos. É mais velho que a Bicamp. Então, assim, eu não posso estagnar ou olhar a crise e deixar que a minha vida vai ser regida por ela. Eu tenho que olhar para um horizonte futuro e de conquista e de realizações e semear nisso, porque a chuva vem e as plantas vão brotar. Agora, veja bem, Welton, quando a gente fala, por exemplo, na Abicamp, né, a gente sabe, por exemplo, que a Abicamp ela participa ativamente de ações, é consultada, né, faz sugestões em várias comissões, né, inclusive até da própria Prefeitura de Campinas e até de prefeituras da região, né, já que a Abicamp ela atua em Campinas e região. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso para as pessoas também entenderem, né, como é que é esse funcionamento, como é que é essa estrutura da Abicamp. A Abicamp, nesses anos todos, ela tem uma imagem forte no município. Ela conquistou isso, mas para o cidadão comum, ele até às vezes sabe que esse nome existe, mas ele não consegue vincular o que significa. E, apesar de ser fácil, a Abicamp, Habitação de Campinas. Mas o nosso projeto, inclusive, desse mandato, é trazer o nome Abicamp um pouco mais esclarecido e divulgado para a população. E nós temos vários veículos para isso que nós pretendemos atuar. Fora essa atuação técnica, que a gente já atua em todos os segmentos da prefeitura, todos os órgãos e as entidades coligadas a nós, estamos sempre em unidade buscando soluções dos problemas do segmento, buscando sempre uma visão imparcial e não uma visão corporativa, porque somos uma associação de habitação e não temos um vínculo corporativo. Todas essas preocupações que existem agora, ela precisa ser de conhecimento público. Então, assim, nós pretendemos trazer isso de uma forma mais incisiva para a mídia, para a divulgação da entidade e para que os cidadãos comuns comecem a participar. Por exemplo, um programa de rádio, ou uma revista, ou um informe, que a pessoa, assim, por exemplo, nós lidamos com administradores de condomínio. Como eu faço para conseguir colocar uma antena no meu prédio? Porque ele acha que se ele colocar uma antena, ele vai arrecadar um dinheiro e vai abaixar o condomínio.
mas nem todo prédio serve para colocar antena. Então, esse tipo de orientação a um público geral, eu acho que é importante a entidade começar a atuar, porque nós atuamos muito no interesse realmente do cidadão. Porque ninguém quer uma casa de contenda e discórdia. Todo mundo quer um lar de paz e de tranquilidade. E nós podemos trazer um monte de soluções de dúvidas para que evite problemas durante a obra, pós-obra, decoração, ocupação, compra, venda, locação, o condomínio, como administrar o condomínio. Então, são muitos assuntos com uma escala enorme e como se deve atuar em cada uma dessas áreas. Nós estamos conversando com o Elton Narras Curi, que é o presidente da Abicamp, né? Ele que acaba de assumir para o biênio 2015 e 2016. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos conversar com o Elton mais ações, né? Inclusive o planejamento estratégico desse mandato dele à frente da Abicamp, né? Para esses 2 anos aí, 2015 e 2016, que ele vai ser um felizado, né, gente? Vai, em 2016, no segundo ano de mandato, vai comemorar aí os 30 anos da associação. Fica aí, a gente volta já já. Eu não disse que era rapidinho? Nós estamos conversando com o presidente da Abicamp, o Elton Narras Curi. O Elton, você é arquiteto. E aí, me veio agora um questionamento que muita gente questiona, que é a questão, por exemplo, da mobilidade urbana. Essa é uma questão que preocupa bastante e que deve preocupar também muito a Abicamp, né? E a gente vê, por exemplo, na região de Campinas, gente, aqui no estado de São Paulo, nós temos um problema sério aqui no horário do rush, quer dizer, o horário 7 horas da manhã e o horário a partir das 6 horas da tarde, 7 horas da noite, né, que as rodovias, o estado de São Paulo, no caso, tem as melhores rodovias do país, mas você verifica, por exemplo, rodovias como a Anhanguera, né, que passam dentro do perímetro urbano, Dom Pedro I, né, rodovia Santos Dumont, né, são rodovias, por exemplo, que no horário do rush travam e estão se transformando em verdadeiras avenidas, quer dizer, não rodovias, mas avenidas. E isso daí, de certa forma, tem preocupado bastante. E como é que você vê essa questão, o Elton? Quer dizer, o que na verdade é importante ser feito, né, nas grandes cidades? Porque a realidade é uma só, né? As cidades, elas não foram projetadas para essa situação que a gente vivencia hoje. Na verdade, nós temos que olhar o planejamento urbano, e isso é uma área que eu sou apaixonada e o assunto é muito abrangente, no contexto histórico. Nós tivemos uma migração para as cidades muito forte. As cidades cresceram numa velocidade imensurável e difícil de organizar por causa desse forte crescimento durante uns 20, 30 anos. E, obviamente, gerou esse caos urbano e essa má administração.
apesar de alguns problemas serem extremamente previsíveis. Essas rodovias todas, já era público e notório há 20 anos atrás, que Campinas precisava minimizar o trânsito das rodovias com as marginais. Essas sim, seriam as vias locais e queriam manter a rodovia com a sua função de rodovia. Como isso não foi feito há 20 anos atrás e agora está sendo feito, na verdade, as próprias marginais já estão lotadas daquilo que precisaria ter sido feito há 20 anos atrás. O que acontece com o planejamento hoje, e hoje eu vejo de uma forma positiva em vez de caótica, é que a migração já não acontece mais. Os grandes fluxos de pessoas indo e vindo para uma cidade ou outra já é bem pontual. Acontece de uma ou outra cidade crescer mais que a outra, mas não é a regra geral. E o crescimento populacional também baixou bastante. Quer dizer, nós estamos com índices de crescimento populacional bem mais controláveis. Então, o que precisa-se de fato é as prefeituras e as cidades focarem radicalmente no planejamento. Porque quando eu penso uma cidade, eu não posso pensar no problema imediato que nós estamos passando. Eu tenho que pensar em Campinas em 2070. O que vai acontecer com a cidade? Quantos habitantes eu terei em Campinas? E hoje é fácil mensurar isso. Eu tenho números mais previsíveis. Eu consigo chegar a 1,5 milhão de habitantes, 1 milhão de carros. Aí eu volto para o meu tempo e vejo que obras de arte eu preciso fazer para chegar em 2070 com uma cidade com mobilidade realmente resolvida. E quando eu fizer isso, esse encontro vai ser mais fácil. Agora, isso era impossível com o êxodo rural para as cidades, o êxodo urbano. Quer dizer, a cidade ela dobrava a população assim, cada 5 anos, 10 anos, era um negócio totalmente descontrolável de planejamento. Hoje não. Então, a nossa luta, inclusive, é que todos os líderes políticos de todas as cidades, já começando pela região, invistam pesadamente no planejamento. Porque é a medicina curativa da medicina preventiva. A cidade que planeja, ela evita os problemas. Não adianta eu tapar os buracos ou a cratera que se causou, se eu sei que vai causar uma cratera porque tem um buraquinho lá que eu não fechei. Então eu me previno para resolver os problemas antes que eles fiquem conurbados. Lógico, nós temos problemas hoje gravíssimos. Por isso que eu acho que o planejamento ele tem que ser a longo prazo. E aí sim, à medida que se vai tendo verbas, você vai cobrindo as obras de arte, um viaduto, um metrô, obras que realmente necessitam. Se você pegar as últimas administrações de Campinas, poucos projetos foram feitos. Inclusive, vamos pegar o Dr. Hélio, ele foi um dos caras que realizou muitas obras. Ele simplesmente concluiu o que já existia. Ele não tem projetos novos, quase nenhum. Sim. Que é o que falta, na verdade. E de lá para cá você não tem projetos novos. E o que acontece é que às vezes tem uma verba, ou tem um PAC, ou tem um governo que tem um relacionamento com a prefeitura, e a prefeitura não tem nada na mão e fica tentando criar coisas sem um planejamento devido. Agora, o Elton, sabe que você estava falando sobre essa questão do fluxo migratório, e uma coisa que chama a atenção é o seguinte, a gente está vendo uma situação diferente hoje. Por quê? Antes, por exemplo, as pessoas do Nordeste, elas vinham para o Sudeste na esperança de um salário melhor, de um emprego melhor, né? E o que a gente tem percebido, por exemplo, nos últimos anos, pelo menos de uns 8 a 10 anos para cá, né? Muito empreendedor está investindo no Nordeste, principalmente cadeias de shopping centers. Quer dizer, então o que está acontecendo? Está gerando emprego. Então as pessoas elas estão conseguindo ganhar melhor, sem ter a necessidade, por exemplo, de vir para o Sudeste. E tem muita gente que está no Sudeste, que tem a família no Nordeste, que o grande sonho é voltar para casa. Né? Voltar para a origem, para seus familiares e tal. Então, quer dizer, tem essa questão também, que a gente também não pode esquecer, né? Que é uma questão também importante. Né? Quer dizer, se você tem emprego, se você tem renda, né? Não tem a necessidade, por exemplo, de você, naquele desespero de uma vida melhor, né, você vir para o Sudeste. E a gente já tem percebido isso. Né? Esse fluxo ele tem reduzido. Né? Fora essa questão que você colocou, que é fato, né? Muitos polos novos têm surgido. A ida e vinda facilitou muito a vida. Né? Hoje você não precisa mais trabalhar na empresa, você pode trabalhar em casa.
Hoje a pessoa vai para um país de primeiro mundo tentar a vida, não é mais nem a imigração Nordeste-São Paulo, é país de primeiro mundo tentar a vida, o país entra em crise, ele volta para cá, aí melhora a situação lá, ele vai para lá. Quer dizer, a mobilidade das pessoas na busca de alcançar alguma coisa, ela aumentou numa proporção imensurável. Por isso que eu falei, apesar de estarem controlados os planejamentos, ainda tem um mover de crescimentos pontuais que às vezes saem um pouco do controle. Se você pega uma revista que publica as melhores cidades do Brasil, fatalmente nos próximos anos você vai ter uma migração de pessoas para essas cidades. Agora, o Elton, voltando a falar sobre a Abicamp, né? Quais são os projetos da Abicamp a curto prazo e a longo prazo? A curto prazo, nós pretendemos investir muito nessa questão da imagem e do alcance à população campineira e das cidades envoltórias, porque nós alcançamos toda a região metropolitana, no sentido de prestar serviço e consciência da população. Pretendemos atuar mais assiduamente no associado, que é nos conselhos municipais, no projeto, no plano diretor que a cidade está desenvolvendo, investir nos projetos que a cidade vai fazer, palestras técnicas, temos uma porção de eventos nessa linha. Temos projetos a médio prazo, que é um projeto de ambiental, com relação ao verde, que estão sendo traçados. Temos alguns projetos com as universidades, da qual a gente pretende ampliar o leque de atuação. Então, tem inúmeros projetos que nós estamos desenvolvendo e eu creio que alguns eu talvez consiga realizar e outros eu vou deixar o arranque para que um próximo presidente possa dar continuidade. Mas todos eles são projetos empolgantes, projetos que vão beneficiar o associado, vão beneficiar a população em geral e vão beneficiar o segmento da construção civil. Bom, para finalizar, né, a nossa entrevista, queria que você destacasse o que a Abicamp ela espera para esse mercado imobiliário em 2015. Estou perguntando isso, Elton, pelo seguinte, porque a gente está num período de crise, quer dizer, como é que vai... Eu gostaria que você resumisse isso daí para a gente. Eu creio, lógico, o Brasil está passando por uma recessão e nós não podemos ignorar isso. Campinas, especificamente, é uma cidade diferenciada no contexto geral do Brasil. Se você pegar as estatísticas de cidades que cresceram no mercado imobiliário, Campinas, Sorocaba e São José do Rio Preto são poucas cidades pinçadas que não sofreram tão radicalmente a crise que tem assolado todos os segmentos. Campinas tem a promessa do aeroporto, tem uma porção de coisas que estão vindo para a cidade e que vão realmente aumentar o nosso potencial. Até um trem que possa ligar São Paulo, Campinas vai ser atípica. 2015, com certeza, as pessoas são influenciadas pela imagem, mas eu acho que é tempo de projeto, é tempo de investir, é tempo de criatividade e de inovação. Nós estamos encerrando mais essa edição do Panorama de Negócios. Nós conversamos hoje com o presidente da Abicamp, o Elton Narrascuri, que está assumindo recentemente a Abicamp, né, para o biênio 2015-2016. Mas, o Elton, as pessoas que estão acompanhando, né, o programa em rede nacional, e, de repente, as pessoas gostariam de fazer um contato com a Abicamp, porque tem um projeto, ou querem propor uma parceria, né? Vocês estão abertos para isso, né? Sim. E aí eu gostaria que você informasse, né, o DDD 19... 3236-0569 ou no www.abicamp.com.br e entrar em contato com a gente. Nós teremos enorme prazer em poder atender todo o público. Bom, gostaria de agradecer aí o Elton pela sua participação no Panorama de Negócios. Espero que nós possamos vir a conversar novamente, né, abordando outras questões, outros temas. Muito obrigado, viu, Elton? Obrigado a você, Milton. Foi empolgante estar junto. E para você, né, que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá.